da Zenov Talks. O Luís de Matos, portanto, é o responsável e é o fundador da Follow Inspiration. Antes de mais, obrigado, Luís, por teres aceito o convite e começar já por lançar a bola para o teu lado. Conta-nos quem é que é o Luís, qual é o teu trajeto no fundo e qual é o trajeto da Follow, sabendo que já não é curto, portanto já tem alguns anos. Olá, boa tarde, João. Obrigado, antes de mais, pelo convite, para estar aqui a conversar contigo. Bem, o Luís é um engenheiro informático, portanto, vindo da Universidade de Aveiro Interior, portanto, natural da Covilhã, que, sendo um engenheiro, começou a sua formação, digamos assim, profissional com a criação da Follow Inspiration, portanto, uma startup de base tecnológica muito ligada à área da robótica, com um produto próprio, portanto somos produtores de robótica móvel, e já vou depois explicar um bocadinho melhor o que isto é. E portanto esta aventura na robótica e o Fall Inspiration começou em 2012 e portanto já passou aqui por várias fases, várias rondas de investimento também, mas acima de tudo para que hoje possamos ser dos únicos ou dos poucos produtores de robótica a partir de Portugal, com um produto 100% próprio e 100% português, que consegue converter qualquer equipamento, qualquer robô, num robô 100% seguidor ou 100% autónomo. E portanto isto sempre muito útil, acima de tudo à indústria, no seu geral, para transporte de matéria-prima dentro das suas instalações, pesado, e para ajudar e auxiliar, obviamente, processos produtivos e os trabalhadores que geralmente fazem muito esforço físico, ajuda nesse campo. E, portanto, a Fall Inspiration é claramente uma empresa de robótica com um produto próprio. Certo. Bem, que começou numa altura onde não estava, portanto, de alguma forma a comunidade de inovação em Portugal, chamamos-lhe assim, não era tão expressiva como o que é hoje, não é? Portanto, isto depois há de ter impactos, e tu ainda há pouco falaste no investimento, e é uma das questões que eu quererei fazer mais à frente. Mas no fundo, estes últimos quase 10 anos, não é? Evoluíram muito pelo menos eu sinto isso, evoluíram muito em Portugal. Portanto, imagino que tenham tido dificuldades na altura, por exemplo, a título de investimento, que hoje em dia se calhar não teriam tantas dificuldades, ou seja, como é que era o processo há 10 anos atrás? Que diferenças é que te apercebes no dia a dia, portanto, neste mercado, face àquilo que era há 10 anos atrás? Olha, há várias diferenças, se calhar na nossa área não há tantas quanto nós desejaríamos, porque estamos a falar numa área com muito hardware Uhum. e infelizmente em Portugal há muito investimento sim e muito dinheiro a circular, mas acima de tudo na área do software, onde o risco é manifestamente menor, mas no que toca a desenvolvimento de produto físico, e ainda mais em produto físico como o nosso, que tem muito dinheiro em hardware, a coisa não está assim tão avançada quanto eu desejaria. E nessa altura era quase impossível levantar capital e contratar até pessoas, portanto não é só na área do levantamento de capital, mas também na contratação de pessoas com a maturidade, de certa forma, de nos trazer um acrescento tecnológico e um acrescento técnico para fazer o que nós nos propunhamos a fazer. E, portanto, eu lembro-me perfeitamente na altura, quando eu comecei, eu ainda comecei estando dentro da universidade, e portanto isto foi um projeto de investigação académica que depois passou para uma empresa e se converteu num produto industrializado, de certa forma. Eu lembro-me que já nessa altura, em meados de 2011, 2012 e também 2013, eu vivia, de certa forma, e criei a empresa muito pelo facto de ganhar concursos de empreendedorismo. Foi quando começou o boom do empreendedorismo em Portugal, mas esse boom do empreendedorismo em Portugal não era, ou não foi aquele boom de investimento. Era muito o boom de começar a criar as primeiras startups, mas muito alavancada por prémios nacionais e internacionais. E, portanto, eu lembro-me que nós nesses primeiros 2, 3 anos,
Nós vivíamos acima de tudo e só conseguimos criar os primeiros protótipos porque ganhamos esse concurso de empreendedorismo que nos dava um encaixe financeiro necessário para depois conseguirmos, por um lado, sobreviver do ponto de vista de salários, porque essa é a palavra certa, mas também conseguir criar os primeiros protótipos para demonstrar. E só a meio de 2013 é que conseguimos o nosso primeiro Business Angel. E só conseguimos porque era alguém da zona da Covilhã e queria investir ali naquela zona e, portanto, acreditou no nosso projeto e investiu em nós, porque sempre que eu ia pedir dinheiro, de certa forma, fazer o levantamento de dinheiro aos típicos Business Angels, que na altura existiam, não havia dinheiro para hardware, portanto não havia género de investimento, acima de tudo eram investimentos do ponto de vista de software e, portanto, houve um grande avanço desde então. Hoje em dia temos várias capitais de risco, temos várias entidades a fazer investimentos. Acho que ainda falta muito no ponto de vista de ligação entre indústria e startups. Ainda há muito aquela questão do vamos fazer um piloto, pagamos aqui um bocadinho e depois então logo vamos ver. Ainda há este desfazamento muito, muito grande, ainda há uma forte componente de investimento associada a projetos comunitários e isso para startups às vezes é dramático, mas obviamente criaram-se muitas bases e hoje em dia Portugal acho que está bem posicionado e os números indicam isso, não é? Certo. Do ponto de vista do hardware, a coisa acho que não está assim tão avançada quanto isso. Certo, vocês, exato, quer dizer, vocês também, de alguma forma, nascem no caminho mais difícil, não é? A questão do alavancar e do financiar o risco associado ao desenvolvimento de hardware é bastante diferente do software e se calhar daí também a maior parte dos investidores ainda estarem ou optarem muito pela vertente do software. Eu recordo-me, a primeira vez que eu vos vi, conheci o vosso projeto foi numa feira do empreendedor da ANGE, no edifício Alfândega, no Porto, já não me recordo, talvez 2012 ou 2013, terá sido por aí, portanto, na altura vocês eram uma empresa monoproduto ainda, não é? Que é uma característica de muitas startups, mas a verdade é que quase 10 anos depois vocês evoluíram a nível de carteira de produtos, não é? Portanto, basicamente a vossa tecnologia agora permite-vos ser muito mais ágeis. Queres explicar aqui um pouquinho qual é que foi este trajeto do ponto de vista de produto? Sim, sim, claro que sim, tens toda a razão. Ora bem, nós começamos, aqui a ideia era, e quando se fundou a empresa, era criar o primeiro carrinho de compra 100% autónomo para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida a transportar as suas compras dentro de uma superfície comercial. Essa era a premissa e, portanto, esse equipamento era constituído por uma componente de hardware, portanto, motores, rodas, chassis, sensorização de segurança e por digamos assim, por algoritmos que conseguiam fazer a detecção nos obstáculos e desviar-se deles, mas acima de tudo fazia uma coisa que na altura não existia, que era a detecção inequívoca de uma pessoa para que o robô conseguisse seguir essa pessoa, sem que eu precisasse de colocar absolutamente nada na pessoa. E, portanto, esse foi o avanço, digamos assim, tecnológico. Nós hoje, e esse produto, esse carrinho foi construído, foi certificado, foi industrializado e foram feitos testes com todos os retalhistas, com implementações efetivas, e permitiu criar essa tecnologia de seguimento natural. Portanto, temos um equipamento onde a pessoa apenas precisa se colocar em frente a ele, carrega num botão e em menos de 3 segundos ele faz o reconhecimento inequívoco da pessoa e a partir desse momento a pessoa pode seguir a sua vida porque o robô vai segui-la para todo o lado. Ela só precisa de se preocupar em retirar as compras da prateleira e colocar dentro do saco que está no meio do robô. Tão simples quanto isso. Quando termina a sua jornada, carrega no botão, vai à sua vida e o robô lá fica e, portanto, à espera do próximo utilizador. Portanto, quisemos simplificar muito esta ligação e esta interação entre robô, pessoa, pessoa, robô. Este caminho, obviamente, da Follow começou com esse produto e depois começamos a perceber que efetivamente estas skills tecnológicas que nós tínhamos, acima de tudo software, porque a Follow ainda hoje ao contrário daquilo que se pensa, é uma empresa maioritariamente de software, nos algoritmos de visão, algoritmos de inteligência artificial e de navegação autónoma. Depois temos, obviamente, a componente hardware, porque só assim é que conseguimos demonstrar a nossa tecnologia, mas somos maioritariamente uma empresa de software. Perdão.
E, portanto, nós já nessa altura começamos a perceber muito pelo mercado, daquilo que o mercado nos pedia, que mais do que o produto em si, tínhamos a tecnologia. E na altura fizemos robôs para a Delta Cafés, por exemplo, que estiveram presentes no Web Summit. Portanto, criamos o primeiro robô que servia café de forma autónoma. Fizemos robôs para a EDP, para as lojas, para acompanhar as pessoas e para receber as pessoas e dar-lhes serviço para a ajuda do cidadão. Um conjunto de equipamentos que nos permitiu maturar esta tecnologia e iniciar o desenvolvimento de uma outra tecnologia que é muito útil particularmente nesta questão industrial, que tem a ver com as técnicas e, se quisermos, algoritmos de navegação autónoma natural. O que é que isto permite? Permite ter um equipamento que transporta matéria-prima, mercadoria dentro de uma fábrica, de forma 100% autónoma, sem eu precisar de ter infraestrutura adicional na fábrica. E, portanto, estes robôs fazem uma digitalização do mapa e, a partir desse momento, meto os robôs lá para dentro e eles localizam-nos sem eu precisar de mais nada, digamos assim, da fábrica ou de adaptar a fábrica para receber os equipamentos. E, portanto, hoje em dia, a Follow, para além desses robôs, desses carrinhos de compras e destes robôs de interação e que são típicos concierges, de certa forma, tem também uma linha de produtos mais vocacionada para a área industrial que consegue transportar do 0 kg a 1,5 toneladas de matéria-prima para dentro de fábricas e muito, muito focado na área logística e industrial. E, portanto, o processo nos últimos anos foi muito nesse sentido. Porquê? Porque aquilo que queremos promover é, efetivamente, que com estas duas tecnologias, de seguimento e navegação natural, eu consigo construir qualquer tipo de robô que o meu cliente ou o meu parceiro precise. Contudo, também conseguimos produzir os equipamentos, mas conseguimos adaptar um empilhador convencional para ser um empilhador autónomo, um robô convencional para ser um robô 100% autónomo, etc. Temos a nossa linha, mas não descuramos a adaptação de outros produtos que já existam para aqueles, porque temos efetivamente essa capacidade internamente. Ok, isso é interessante, ou seja, vocês para além da tecnologia que acaba por ser, que no fundo a tecnologia do vosso produto inicial acaba por ser replicável a outras soluções, não é? No caso das soluções que falavas há pouco, das soluções industriais, também conseguem trabalhar sobre hardware que não é vosso, portanto, não é construído por vocês e aplicar-lhes ou dar-lhe alguma inteligência, digamos-lhe assim, não é? Essa capacidade de mobilidade e tudo mais conseguem implementar em outros equipamentos, é isso? É isso mesmo. Ok. Tão simples quanto isso. Ok. Vocês têm patentes registadas, penso que mais do que uma. Sim. Essas patentes são a nível do produto, portanto, desta tecnologia que está por trás destes diferentes produtos? É exatamente isso, ou seja, tem mais a ver com a tecnologia do que propriamente com o produto, portanto é transversal. E temos de patente desde já com concessões, portanto não estamos apenas a falar de uma patente submetida ou que está em análise, que vão desde concessão já nos Estados Unidos da América, Canadá, Europa, Brasil, e depois temos uma segunda que está mais para a parte da navegação natural, que ainda está em processo de avaliação, mas que será concedida, pelo menos os relatórios assim o indicam, a muito curto prazo, que vai desde também dos Estados Unidos, Canadá, Europa, mas alargamos um bocadinho ao Japão, Emirados Árabes, México, portanto que está mais virada para a parte da indústria e para a parte da navegação natural na área industrial. Uhum. Ou seja, vocês, era como dizias, quer dizer, mais do que ter a patente registada, no caso da primeira, quando dizes concessões, refere-se a rendimentos que a Follow já obtém através da concessão dessa patente a outros que a possam utilizar, é isso? Não, ainda não licenciamos, portanto Ok. aí tem mais a ver com o licenciamento. Aquilo que nós dizemos é que, e aquilo que garantimos é que os nossos clientes, parceiros, quando recebem a nossa tecnologia, sabem que não é uma tecnologia copiada, ou que não Ok. são, mesmo que sejam integradores, e que desde que tenham o nosso avalo, conseguem fazê-lo. E, portanto, e se aparecer alguma tecnologia igual naquelas regiões, nós podemos atuar judicialmente, que é uma cópia, não é? Ok, ok. Ahm, vocês estavam e estão, não é? Sediados no edifício do CEIA, não é? Ainda estão, portanto, na incubadora que fisicamente está dentro da. Vocês têm algum, e para quem não conhece, portanto, o CEIA é um centro tecnológico, provavelmente o centro tecnológico de referência a nível de engenharia e desenvolvimento de produto, não é muito associado a questões de mobilidade em Portugal. Portanto, vocês
tem, desde o início, não é? E há pouco falavas na questão da origem da empresa, a partir da academia, vocês têm essa ligação, seja com o SEI ou seja com outras entidades do Sistema Científico ou Tecnológico, Centros Tecnológicos, isso tem, de alguma forma tem ajudado o vosso crescimento. Esta é uma questão. E depois a outra, que está relacionada com aquilo que dizias há pouco, tem a ver com a questão das empresas, ou seja, que ainda sentes que ainda, e isto é algo que ouvimos todos os dias no mercado, que ainda há algum desfazamento entre a comunidade científica, as empresas, startups. Portanto, o que é que, na tua opinião, e faço no fundo duas perguntas numa, porque eu, de alguma forma penso que também estão relacionadas, porque isto depois acontece com todos estes players. Porque é que achas que isto ainda acontece? Ou seja, este desfazamento das empresas com maior capacidade industrial, se calhar, para as startups, e, portanto, e de que modo é que as entidades do sistema científico ou tecnológico, centros tecnológicos, têm também apoiado e o quão importantes são para vocês? Sim, bom, deixa-me aqui só explicar um bocadinho aqui esta nossa integração no CEIA, de certa forma, porque nós temos a nossa sede fiscal é no Fundão, portanto ainda é no interior do país. Contudo, a nossa parte de engenharia está toda neste momento no CEIA, portanto em Matosinhos. E essa migração aconteceu em meados de 2015, porque infelizmente em Portugal e infelizmente na beira interior, se quisermos falar assim, na região, para nós era-nos quase impossível contratar pessoas com o know-how que nós precisávamos para fazer os produtos que nós precisávamos de fazer. E, portanto, nessa altura, eu demorava em média 6 a 12 meses para contratar uma pessoa, que era absolutamente inacreditável. E nós, na altura, tínhamos tido uma ronda de investimento que, para industrializar produto e para crescer com as equipas e profissionalizar muito esta questão da produção, e foi impossível fazê-la a partir, neste caso, do Fundão. Tentamos por diversas vezes, e o Presidente da Câmara do Fundão, o Paulo Fernandes, é uma pessoa absolutamente inacreditável do ponto de vista de dedicação e de tentar para que a região tenha um ecossistema na área das TICs e da tecnologia, mas há coisas que ele não consegue combater, que é a falta de recursos humanos efetivamente qualificados na região. Ele tem combatido muito bem isto nos últimos anos e tem crescido muito, mas na altura não foi possível nós mantermos lá com o Departamento de Engenharia. E já tínhamos algumas relações com a Academia, mas mais especificamente com o CEIA. O CEIA já nos estava a prototipar produtos, já nos estava a ajudar a converter os protótipos que nós tínhamos em produto industrial. Okay? E posso dizer sem exceção que nós provavelmente estamos no patamar que hoje estamos a nível técnico, do ponto de vista de produto, ok? Muito graças àquilo que o CEIA nos ensinou na altura e que nos proporcionou na altura e que nos continua a proporcionar, porque nós ainda hoje estamos dentro do CEIA. Okay? Se não fossem eles, não estaríamos no patamar que hoje estamos. E é essa ligação que o CEIA faz entre, se quisermos, as startups, as entidades que estão no seu início de desenvolvimento de produto, com o mercado e com o desenvolvimento e industrialização, é único no país. Não há mais nenhum sítio onde eu vejo isto a acontecer. Aqui fazem-no e fazem-no muito bem. Okay? E por isso é que nós também viemos para cá na altura e continuamos cá, porque ainda continua a haver esta relação muito próxima de desenvolvimento e de ligação, quase que até umbilical, com o CEIA. E isso é um trabalho, e tu dizes isso muito bem, é provavelmente das únicas entidades, é o único centro de engenharia que eu conheço a fazer isto da forma como o faz, seja um produto de mobilidade, sejam os ventiladores, sejam produtos robótica como o nosso, agora com os UAVs, etc. Portanto, tem aqui um leque, digamos assim, muito vasto de serviços que conseguem ajudar as entidades que estão a começar no ponto de vista da hardware, porque isto é muito importante. Okay? Quem começa a aventura no hardware é doloroso do ponto de vista técnico, financeiro, e portanto ter entidades como eu sei que conseguem fazer essa ponte e essa ajuda é fundamental. Depois, obviamente, há este desfazamento, como eu falava, entre a indústria no seu geral, as grandes empresas portuguesas, se quisermos falar assim, com, se quisermos, as startups. E, portanto, eu vou retirar aqui a academia da equação, porque depende muito, isto não é uma coisa generalista, e há aqui um grande desfazamento entre as várias realidades, mas se quisermos falar no top da academia,
eu acho que há aqui algo que precisa ser clarificado, porque os laboratórios de investigação ligados à academia fazem concorrência efetivamente às empresas, com os produtos que desenvolvem. E, portanto, não há aqui esta ligação entre academia e empresa. Há sim a academia desenvolver produto e depois comercializá-los de certa forma para o mercado, e isso cria aqui alguns desfazamentos e aqui alguma realidade, e portanto nós não colaboramos muito com a academia, confesso, só em casos muito específicos e com coisas muito próprias, mas preferimos investir o nosso dinheiro em criar equipas internas ou subcontratar entidades que já fazem isso, e preferimos investir nelas do que propriamente investir na academia, precisamente por causa desta dualidade de critério e por esta falta de clarificação do que é a academia, efetivamente, e os laboratórios de investigação. Quando falamos do ponto de vista da indústria ligado ou com ligação às startups, há uma abertura total para receber startups hoje em dia, por parte das entidades maiores, mas depois é difícil fazer escalar produto internamente, em conjunto com eles. São muito poucos os exemplos que isso acontece, ok? Isso é uma primeira parte do problema, e há vários motivos para isso acontecer, porque a startup não conseguiu entregar aquilo que prometeu, porque o produto não tem a maturidade que era suposto. Há vários fatores que condicionam isso. Mas depois há aqui um outro que eu gostava de ver resolvido, de certa forma, e acho que Portugal só vai ter um ecossistema maduro do ponto de vista de empreendedorismo e de investimento quando as grandes empresas em Portugal começarem a investir efetivamente nas startups, em dizer-lhes, olha, muito bem, eu invisto em ti para ter este produto que me é útil a mim internamente, mas eu depois também posso revender a partir do teu desenvolvimento para outras entidades, sejam elas concorrentes ou não. E isso é que eu acho que ainda não acontece com a naturalidade com que acontece nos Estados Unidos da América, na Sim, Alemanha, no Reino Unido, etc. E, portanto, ainda há aqui um caminho a percorrer nesse campo. Mais rapidamente, uma entidade, uma empresa internacional vem investir em Portugal do que uma entidade portuguesa investe no seu próprio país. certo. E basta ver os dados que têm saído a público. Ou seja, acaba por ser mais a exceção do que propriamente a regra, não é? Porque, por exemplo, já se vê no caso, recordo-me assim de cabeça da EDP, por exemplo, que já tem, Uhum. já tem entidade de veículo para investir em startups, pronto, mas existem poucos casos, E a Sonai, uh, por exemplo, que faz isto muito bem. certo? Mas acabam por ser a exceção, e quer dizer, Sim. também mal estaríamos se meia dúzia de entidades não o fizessem, mas a verdade é que na prática não passam muito dessa meia dúzia, não é? Acaba por ser. E eu tenho dificuldades em elencar meia dúzia. Certo, certo, certo. Um, Essa questão do financiamento, bem, aqui leva-me à questão, primeiro da questão dos RH, voltando àquilo que dizias há pouco, vocês fugiram, entre aspas, foram obrigados a sair do fundão para encontrar pessoas em 2015. Se em 2015 era difícil encontrar pessoas, como é que é, portanto, encontrar pessoas, sobretudo na vossa área, não é? Estou aqui já a funilar um bocado o pensamento, mas estou-me a referir ao setor mais tecnológico. Como é que é hoje em 2021, quando o problema é reconhecidamente maior e, sinceramente, eu não conheço empresa tecnológica nenhuma, e conheço algumas que não tenham esse problema e que não estejam a viver essa questão. Quer dizer, como é que vocês follow conseguem, apesar de mesmo estando em, quer dizer, em Matosinhos, e hoje acho que já é mais ao contrário, ou seja, as empresas já procuram ir para Bragança, para o Fundão, a Covilhã, porque os maiores centros urbanos já estão cheios de tubarões, chamemos-lhe assim, não é? Que absorvem 100, 200, 300, às vezes de uma vez, não é? Um centro tecnológico que seja anunciado para além das Farfetch e quer dizer, daquelas empresas que absorvem já várias centenas de pessoas. Como é que, se em 2015 era difícil, como é que consegues resolver ou ultrapassar este problema em 2021, que ela é claramente, acho eu, mas é uma questão ao mesmo tempo, quer dizer, eu estou a presumir que seja uma verdade, mas também quero ouvir a tua opinião. É de facto mais difícil ainda hoje contratar pessoas? E como é que se consegue combater e resolver essa questão? Sim, olha, eu diria que são problemas diferentes. O que se vivia em 2015, quando nós mudamos, e o que se vive hoje. O problema que vivíamos em 2015 na região continua a ser o mesmo problema de hoje. Okay? Com a diferença de que, se calhar, hoje em dia ainda seria mais difícil,
porque há muitas mais tecnológicas a contratar. Okay? E, portanto, se era o problema ainda é mais grave do que o que era em 2015. Qual é que é o grande problema do interior do país? Seja ele onde for, seja de Bragança até a Covilhã, Fundão, o que seja. Évora, o que seja. Portanto, não, é o interior do país todo, norte a sul. É o mesmo problema. É o facto de, e onde existem universidades, terem muito pouco, no nosso caso em específico, não terem formação na área da robótica. Okay? E, portanto, e isso para nós, e a robótica, desenvolvimento de produto, depois toda a parte do software que é necessário, que tem muita visão por computador, mas muito específica, porque uma coisa é, e eu dou um exemplo muito simples, uma coisa é eu ter uma câmara que eu fixo num local, está sempre a olhar para aquilo e consegue reconhecer coisas nos frames que vai obtendo. Outra coisa é eu ter uma câmera em cima do robô que se mexe, que vai para todo lado, que olha para tudo e mais alguma coisa e conseguir extrair features desse ambiente altamente adverso que é, não é? E, portanto, é este género de perfil de pessoas que nós precisamos ter internamente e que no interior, na altura, não havia, hoje continua a não haver, ok? E, portanto, eram problemas efetivamente diferentes, com a particularidade que quem vivia e as principais universidades neste setor continuam a ser FEUP, a Universidade de Aveiro, Técnico, a Universidade de Coimbra tem ali algumas coisas, já a Universidade do Minho também tem algumas coisas, mas focaram-se muito noutras áreas. O Minho focou-se claramente para a Bosch e, portanto, acima de tudo, fornece, na área das engenharias, fornece RHs para a Bosch, neste caso. E, portanto, não, é impossível concorrer com isso. E, portanto, é muito esta a problemática, de certa forma, que nós vivíamos na altura. E, portanto, quem vive nestes grandes centros não quer ir para o interior, não está na fase de ir para o interior. Tenha ela 25 anos, porque acabou de ser formada e quer a oportunidade, quer estar nos locais onde a qualidade de vida é boa e as oportunidades são muitas. E, por outro lado, quem tem 30, os mais sénior, digamos assim, na área, que não existiam na altura, não existem ainda, mesmo assim, hoje, mas já começa a haver mais. Os séniores também não querem ir porque têm que mudar toda a estrutura familiar para o interior. Ou já têm lá a estrutura familiar, efetivamente, e conseguem fazer essa migração de forma muito fácil, ou então não vai acontecer, ok? Portanto, esta Apesar, questão, sim. desculpa interromper, ia dizer que apesar de existirem alguns incentivos, e salvo erro até esta semana estão a ser reestruturados, esses mesmos incentivos, estão a ser anunciados aqui alguma reestruturação, alguns incentivos por parte do governo a que as pessoas possam ir viver para o interior, mas Mas admito que repara, são eu percebo escassos. isso e eu conheço os incentivos e nós conhecemos-nos a todos. Mas quando infelizmente, quando tu falas de entidades que querem ir trabalhar para o interior ou querem estabelecer os seus centros de desenvolvimento, de call center, o que seja, no interior, a premissa não é para ter os melhores técnicos. Querem ter os melhores técnicos que estão lá a um preço muito mais baixo. E quem está lá já não tem, já não vai aceitar isso. Entendes? Porque se Certo. tu fores comparar um salário no Porto ou em Lisboa comparado com um salário na Covilhã, o salário na Covilhã é manifestamente mais baixo. Contudo, a qualidade, o custo de vida na Covilhã tem subido tanto nos últimos anos, okay, com esta bolha toda que nós vivemos, seja do ponto de vista imobiliário, até ao preço das coisas, percebes? Do combustível, de tudo, das creches, etc., que chegam a ter os mesmos custos que uma pessoa que vive em Lisboa ou no Porto. Entendes? Certo. E, portanto, isso hoje em dia é uma questão. E sempre que nós vemos empresas, isto é uma opinião pessoal, naturalmente, não é? Posso estar completamente enganado. Mas aquilo que eu vejo é as entidades, quando querem mudar-se para o interior do país, é sempre à procura do salário mais baixo. Okay? Certo. Com a premissa de que, efetivamente, queremos é fidelizar pessoas, as pessoas que estão de lá querem se manter lá. Verdade. Mas tem sempre a premissa do salário mais baixo. Okay? Agora, o problema hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia, as startups para contratar enfrentam o problema de salarial, portanto, do custo do salário, de certa forma, que tem que ser quase igual ao das grandes tecnológicas, senão não conseguimos contratar. Essa é a primeira parte do problema, portanto, os níveis de investimento em startups têm que ser maiores para conseguir colmatar esta questão salarial, porque hoje um recém-licenciado não vai querer ganhar o mesmo que ganhava há 3 ou 4 anos atrás, não, quer um salário já quase de topo, e portanto, de topo comparado com o que tínhamos antigamente, porque hoje as tecnológicas que vieram trazer para Portugal foi precisamente isso, foi aumentar os salários, porquê? Porque mesmo assim ainda continua a ser mais barato para eles, face ao Certo. país de origem,
contudo, quem está cá e as startups que estão cá têm que fazer face a isso. Portanto, hoje em dia o problema está aí. Pá, como é que se convencem pessoas? Com a cultura da empresa, dando coisas diferentes, pelo produto que estás a desenvolver, tem que ser único e as pessoas têm que se sentir motivadas no desenvolvimento que fazem. É assim que nós convencemos pessoas, portanto, agora certo, temos uma redutividade absolutamente inacreditável, não é? Portanto, por ano, com uma equipa de 15 pessoas, se calhar passam 30 pessoas pela empresa, não é? Porque entram hoje e amanhã já estão a sair porque tiveram uma proposta milionária e saem. E, pá, hoje em dia o mercado laboral tem esta parte, este problema, que é muito fácil para as pessoas se despedirem, mas quando uma entidade quer despedir uma pessoa não o pode fazer. E, certo, portanto, tem aqui esta dualidade de critério. Mas epá, é a vida, não podemos fazer nada. certo. Temos Ou que, seja, isso temos no que jogar o fundo, jogo da mesma maneira que ele joga. exato, ou seja, no fundo requer uma agilidade grande por parte do empreendedor, não é? Sim, Enquanto se calhar no início todo o teu foco estava, e isto é característico nas startups, não é? Quando nascem, o foco é totalmente no desenvolvimento daquele produto, um ou mais que um, depende de casa a casa, mas depois, ao longo dos anos, começam a surgir, para além do desafio produto, não é? Produto, partindo do pressuposto que é um produto tecnologicamente avançado, para além disso, depois, quer dizer, ao longo dos anos começam-se a somar outros desafios à equação, não é? Portanto, e este é claramente um deles. claro. Um, tu no início passaste por aquela fase que é muito comum nas startups quando estão a fazer o plano de negócios que em, sei lá, 2, 3, 4 anos vão estar a faturar 1, 2, 5, 10 milhões. É muito comum, quer dizer, é bom que isso aconteça porque significa que as pessoas acreditam e os empreendedores acreditam naquilo que estão a fazer. Claro que depois isso acaba por ser ajustado, não é? Nos, nos momentos de financiamento, quando pronto, vão junto de algum organismo seja para incentivos até. Também passaste e passaram na follow essa questão, ou seja, e a partir daí o desenvolvimento tem vindo e o crescimento da empresa tem vindo a ser homogéneo, portanto, mas gradual, mas homogéneo, ou tem vindo tem sofrido oscilações também em função dos momentos? Uh, bom, deixa-me separar também aqui um bocado em duas áreas, do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, ok? Obviamente que passamos por essa fase, continuamos a passar por ela, quer dizer, eu ainda sou do tempo em que fazíamos business plans a 5, 10 anos, hoje em dia isso é completamente impensável e utópico, quer dizer, só por muito que se possa prometer, os mercados são tão agressivos, as tecnologias mudam tão rápido que o que estamos a prever que hoje vai ser daqui a 10 anos, se calhar acontece daqui a 2 anos, não é? E portanto, isto epá, chega a ser ridículo ainda se fazerem as cenas de business plan, mas sim, eu passei por isso, naturalmente, ok? Do ponto de vista de produto, nós temos vindo sempre a adaptar-nos, ok? Do ponto de vista estratégico e técnico, e perceber para onde é que os mercados estão a ir e rapidamente conseguirmos posicionar as equipas e o produto para isso, ok? Agora, continuamos sempre muito fiéis àquilo que queríamos ser desde o início, que é produtores de robótica a partir de Portugal. É essa a nossa ambição, não queremos ser integradores de todo, queremos é integrar a nossa tecnologia nesses equipamentos, e portanto essa é a única, se calhar, integração que nós fazemos. Não é? E ajudar outros integradores que tenham um produto a integrar a nossa tecnologia. E, portanto, é essa a nossa premissa e, portanto, nesse sentido temos vindo a caminhar sempre com alguns desvios, portanto, começamos com robôs para o retalho, depois fomos para robôs mais de interação com o consumidor, agora estamos com robôs para a área industrial e vamos continuar neste caminho por vários anos, porque é onde há mercado. Contudo, todo o passado continua cá e, portanto, por isso é que hoje para nós é fácil desenvolver qualquer robô que nós queiramos, porque a tecnologia está madura, o know-how está cá e, portanto, os parceiros também estão cá e, por isso, conseguimos, de certa forma, fazer isso. Do ponto de vista financeiro, nunca, infelizmente para nós, nunca conseguimos cumprir, ok? Porque lá está, obrigarem uma empresa de produto com o nível de hardware que nós temos a desenvolver os financials necessários com as projeções 5 anos, quando tipicamente nas cenas de entidades o produto só está maturado a partir do 15º ano, tipicamente em empresas de Uhum. robótica. E só a partir quase do 15º ano aquelas quase que explodem. Se tu perguntares, epá, mas há tempo para isso? Em 99% dos casos não há. Nós vamos para o 10º ano.
Acho que não vamos acabar para o ano, nem tão perto nem longe. Portanto, será que vamos ter esse tempo? Epá, o que o nosso desafio é tentar escalar e tentar explodir muito antes no 15º ano. Já vamos quase no 10º, não é? Ainda não explodimos. Acho que vai acontecer a muito breve prazo, mas ainda não conseguimos cumprir os rácios financeiros que nos obrigam a colocar lá para fazermos aqueles planos financeiros todos pomposos e bonitos, para levantar uma ronda, para submeter ao Portugal 2020, fundos, o que seja. Chega a ser ridículo, mas temos que os fazer e continuamos a passar por isso, não é? Do ponto de vista técnico, não tenho problema nenhum, porque temos cumprido sempre e conseguimos fazer até mais do que às vezes é possível fazer-se em empresas com o nível de financiamento que nós temos e tivemos. Sim, e vocês acabam por ser bastante ágeis até, né? Porque me recordo-me que agora na altura do Covid vocês lançaram um produto novo, de desinfecção de espaços, não é? Portanto, imagino que lá está com base na mesma tecnologia, mas foram muito céleres a colocar no mercado. Esse, esse é um produto, achas que essa é uma área, esse produto, antes de mais, teve sucesso do ponto de vista, não do ponto de vista funcional, porque isso já sei que sim, mas teve aceitação do mercado, é algo que vês que veio para ficar, que faz sentido, não é? Porque, quer dizer, apesar de tudo, algumas das boas práticas que foram implementadas nesta pandemia são isso mesmo, são boas práticas, portanto, que se calhar não eram utilizadas até aqui, e a partir daqui em diante vão não ser. Esse produto concretamente teve boa aceitação. Olha, mais uma vez, pronto, temos que separar aqui a parte do técnico e da parte comercial. Nós fomos muito, obviamente, alavancados e muito, a criação desse produto foi muito com a problemática do Covid e, portanto, as equipas, uma vez que estava tudo parado do ponto de vista comercial, nós tínhamos uma linha de desenvolvimento próprio interna que continuou, mas de certa forma as equipas, para se motivarem também, tivemos que perceber, até porque nós internamente nunca paramos, fizemos os confinamentos devidos, mas sempre tudo a trabalhar a partir de casa. E, portanto, nós, na altura, quisemos perguntar a nós próprios, olha, como é que temos algum contributo a dar? Conseguimos fazer alguma coisa? E a ideia que surgiu foi, efetivamente, utilizando a tecnologia que nós já temos e o conhecimento que nós temos, em desenvolver um robô de desinfecção. Contudo, não queríamos que fosse mais um robô de desinfecção como os que têm aparecido e os que continuam a aparecer. Okay? Queríamos que tivesse uma camada diferente, digamos assim, tecnológica de desinfecção. Tipicamente, os robôs que têm aparecido são robôs de desinfecção com base em lâmpadas UVC, mais do que testadas, mais do que validadas, usadas em blocos operatórios, e não só. Tipicamente lâmpadas que estão posicionadas e que são fixas. E, portanto, nós colocámos-las num robô, mas isto já existia. Não tem nada de novo, de certa forma. Okay? O que é que nós temos de novo em relação aos demais? É a parte de desinfecção de ar. A partir do momento que nós temos um robô 100% autónomo e tendo como base o princípio de que estas lâmpadas não podem ser utilizadas com pessoas ao seu redor porque podem provocar queimaduras de primeiro grau, portanto, as pessoas que dizem, as entidades que dizem, e ainda há muito pouco tempo vi uma entidade dessas a dizer isso, que o seu robô com lâmpadas UVC pode desinfetar qualquer espaço com pessoas ao seu redor, é mentira, não é verdade, ok? Porque pode provocar queimaduras efetivamente de primeiro grau e lesões graves aos nossos olhos. Nós quisemos colocar uma camada de desinfecção de ar e, portanto, nós temos, com mais a tecnologia, nós entramos num local, verificamos se há pessoas ou não ao nosso redor, porque nós temos 360 de visão, detectamos se há pessoas. Se não houver pessoas, nós desinfetamos o ar com base numa máquina que temos lá dentro e as lâmpadas de superfície, as lâmpadas só desinfetam superfície. Se houver pessoas, utilizamos só a tecnologia do ar e não desinfetamos a superfície, até porque está mais do que provado que a contaminação não acontece no toque da superfície, acontece precisamente quando espirramos, conversamos e, portanto, há aqui troca do ar e, portanto, é aí que acaba por infectar. Portanto, quisemos pôr essa camada de desinfecção. Teve uma grande receptividade em termos das entidades a testar, mas é uma área que ainda tem muito por explorar, percebes? É uma área tecnológica e é uma área tão nova que as próprias entidades ainda não sabem muito bem, hoje, passados 2 anos de Covid, para onde é que vão caminhar. Se continua tudo igual, e sinceramente a minha expectativa é que vai continuar tudo exatamente da mesma forma, ok? Agora, aquelas entidades que têm uma preocupação diferente e uma preocupação acrescida, vão querer ter este género de
equipamentos, sejam eles um robô como o nosso, os outros Diferenciação, não é? robôs. Exatamente. Porquê? Porque é importante nós passarmos às pessoas que é seguro estar naquele local. E o estar seguro naquele local não pode passar apenas por confiarmos nas pessoas que estão lá, porque já vimos mais, por variedíssimas razões, que as pessoas não cumprem. Ponto. Okay? Portanto, estes equipamentos servem para, de alguma forma, ajudar a que, pelo menos naquele local, as coisas estejam mais ou menos seguras, porque também não vão resolver todos os problemas, não é? Estamos a falar de equipamentos que têm limitações no campo da desinfecção. Desinfetam, mas têm a sua lentidão nesse processo, por muito que desinfete uma sala em 5, 10 minutos, não é? Mas se tivermos robôs com pessoas a passar, é difícil. Portanto, acho que ainda é um mercado por aparecer, ainda há uma grande incógnita em relação ao mesmo. Contudo, aquilo que nós temos vindo a fazer nos últimos tempos é testar, evoluir a tecnologia de desinfecção e conseguirmos, estamos neste momento a desinfetar, a fazer testes que nos digam que efetivamente ele desinfeta e qual é o grau de desinfecção que faz. Porque a grande maioria daquilo que se promove é muito com base nos estudos que essas lâmpadas próprias já têm, em dizer que mata 99,999% ou desinfeta e mata os germes atualmente conhecidos. Mas é porque essas lâmpadas assim o dizem. Agora, quando passamos a ter lâmpadas na vertical em vez de na horizontal e a circular, quase ninguém tem testes em relação a isto e nós estamos a fazê-los muito apoiados com base no Hospital de Santo António e também com médicos peritos no ramo da infecciologia, que nos vão dizer, sim, o teu equipamento, na forma como está desenhado e construído, desinfeta com este grau e precisa deste tempo Certo. de desinfecção. E isto nós vamos conseguir dizer a muito curto prazo. Certo. E do ponto de vista, quer dizer, nesta altura, vocês estão a fazer essa, e do ponto de vista comercial, estão a fazê-lo sobretudo a nível nacional, não é? Portanto, quer dizer, tanto o desenvolvimento técnico como do ponto de vista comercial, imagino que os primeiros protótipos tenham sido também lançados cá. Do ponto de vista internacional, e aqui se calhar com uma abrangência diferente, ou seja, não só neste produto, mas alargando a todos os outros produtos, e no início começávamos até a falar por aí, quando mencionaste a questão das patentes a nível internacional. Vocês estão presentes em quantos países atualmente? Nós neste momento, se formos falar pela generalidade do produto Dos tocado, produtos. okay, temos desde robôs em França, na Alemanha e Portugal, naturalmente, são os principais países Uhum. em que nós temos. Vocês Mas têm temos, alguns sim, clientes de referência, sobretudo a nível industrial. Portanto, os robôs que falámos há pouco do ponto de vista industrial têm alguns clientes de referência, não é? No setor automóvel, quer dizer, acho que é pública essa informação. Portanto, alguns destes dos maiores players neste setor estão a testar as vossas soluções, não é? Portanto, acreditas que o caminho é por aí, ou seja, é mais fácil, entre aspas, entrar pela multinacional, pela empresa de referência que está mais aberta a testar estas novas tecnologias, ou é mais fácil, e o fácil aqui sempre, entre aspas, porque fácil não será seguramente, ir pela PME, bem, que depende obviamente caso a caso, mas por vezes são mais fechadas estas coisas. Se calhar, acaba por ser mais simples chegar a uma PME já com o cartão de visita de que funciona na maior, não é? Na referência, seja na empresa que for, para não estar aqui a falar em nome. Portanto, para ti qual é que é o caminho que vocês seguem que vos parece mais lógico? temos que ter os dois, não há volta a dar. E os 3 e os 4 caminhos, portanto, em termos de abrangência comercial, temos que estar em todo lado. Percebes? Temos que estar nos eventos certos, temos que aparecer, temos que efetivamente contactar todas as empresas, porque são geralmente timings diferentes e às vezes necessidades diferentes, enquanto que uma grande empresa, se calhar, tem um timing superior na escalabilidade, mas se calhar tem um timing muito menor no piloto. Rapidamente decide um piloto e paga e faz. Uma PME tem mais dificuldade nesse campo, mas quando decide fazê-lo, depois fica mais fidelizada e é mais rápida na escalabilidade. Portanto, são coisas muito, Certo. muito, muito diferentes, de certa forma. E nós, as startups têm que estar em todo lado. Temos que contactar todas. Quando nós percebemos que há ali uma possibilidade e que precisam do teu produto e da tua tecnologia,
tens que contactar, seja ela uma empresa que fatura 10 milhões ou que fatura 100. Portanto, é indiferente, temos que apostar nas duas, porque o caminho que nós trilhamos, seja numa ou noutra, é exatamente o mesmo. Às vezes pode demorar mais tempo numa, pode demorar mais tempo noutra, depende muito da necessidade ou depende muito da fase com que nós chegamos lá. Se já chegamos numa fase em que eles já identificaram a necessidade e querem implementar, ou se ainda nem sequer identificaram a necessidade, só ouviram falar e ainda nem perceberam os impactos que têm, os custos, e portanto aí o timing é sempre muito mais demorado. E temos de tudo. Temos entidades que nós achamos que faturam muito e que estão altamente robotizadas e não estão, ainda têm muito trabalho manual e às vezes nem estão receptivas a mudar, pá, e é legítimo da parte delas, não é? Outras que já iniciaram esse processo e que chegamos lá e, ok, eu tenho essa cotação, não há problema nenhum, então vamos fazer já um piloto, façam-me uma demonstração que é para eu decidir rápido. Temos de tudo. Certo. Bem, vocês, no fundo, as vossas soluções, e corrijam-me se estiver enganado, vocês também acabam por estar presentes em várias, portanto, em várias áreas de negócio, ou seja, tanto estão na distribuição com o vosso primeiro produto, não é? Que é o WeGo. E mesmo agora, na parte industrial. Exato, exatamente. Depois tem o produto na parte industrial que acredito que sirva não só à componente industrial, mas também à componente de distribuição, não é? Por exemplo, imagino como um grande armazém, seja ele se funcione como retalho B2B, B2C, quer dizer, desde que tenha logística, o vosso produto é válido, não é? E é uma mais-valia nesse setor, como tem agora, e o último produto que falávamos há pouco foi desenvolvido no âmbito do Covid e que depois poderá não é, também percorrer o seu caminho nesse âmbito, que acaba por ser transversal a qualquer área, desde que, portanto, de desinfecção de espaços, não é? Imagino eu que tanto sirva a um hospital, como serve a um hotel, como serve a uma empresa, bem, acaba por ser transversal o vosso mercado, no fundo é enorme, e portanto o que vai ao encontro daquilo que dizias, não é? Quer dizer, nós no fundo e em linguagem mais corrente, quer dizer, nós não podemos ser esquisitos entre aspas, não é? Portanto, nós desde que faça sentido, nós temos que atacar o mercado todo, até para ganhar escala, não é? Imagino que seja isso. É efetivamente isso, e portanto, obviamente, temos que ter um caminho definido e uma estratégia definida, não é? Não podemos, infelizmente, às vezes só percebemos que não temos produto para aquela entidade quando lá chegamos, porque é muito difícil perceber, e duas entidades que operam no mesmo setor, com a mesma tipologia de produto, por vezes são diferentes na forma como se posicionam e na forma como produzem internamente, e às vezes nós só conseguimos ter sucesso numa e não conseguimos ter sucesso na outra, e às vezes é-nos difícil explicar o motivo, mas tem a ver com isso, tem a ver com as formas de produzir, tem a ver com as diferenças entre as entidades, mesmo sendo o mesmo setor, mas claramente temos produto para tudo, tudo que implique transporte, é transversal, desde uma empresa logística a uma empresa que tem um armazém que faz e-commerce, por exemplo, hoje em dia, muito na moda, Certo. até uma empresa que tenha produção interna do que quer que seja de plásticos, whatever, ou indústria automóvel, o que seja, percebes? Portanto, é um bocadinho transversal e o produto é o mesmo quase para todas. Depois já está, como nós somos produtores, conseguimos customizar, conseguimos alterar algumas componentes do equipamento, até a forma física do mesmo, para conseguir responder. Os sensores podem ser os mesmos, mas conseguimos ter um produto diferente para ir ao encontro das necessidades do cliente, que para nós não são clientes, acabam por ser mais parceiros do que propriamente o cliente, percebes? Porque vendemos a solução, não vendemos unidades de robô. No limite, eles estão a receber os robôs, efetivamente, não é? Mas vendemos a solução para aquele problema que eles têm. Certo. E que geralmente são quais? Ou seja, quais são as principais mais-valias e quais são os principais problemas que os clientes nessa área, portanto, do robô que se aplica mais à área industrial, distribuição, etc. O que é que o vosso robô, que problemas é que resolve concretamente às empresas? Sim, olha, os mais típicos são, efetivamente, o tempo que as pessoas perdem na deslocação de carga. Percebes? Tu tipicamente ainda tens uma pessoa em cima do empilhador a conduzi-lo, a pegar numa palete, a levar para o outro lado, e só faz isso durante todo o dia. Se tu perguntas àquela pessoa se gosta de o fazer, completamente não é? Porque para ela não é um trabalho cansativo, do ponto de vista físico, porque está
sempre sentada e só tem que carregar em botão e volante, mas do ponto de vista intelectual não lhe acrescenta nada e fica desmotivada rapidamente, ok? Depois tens a outra realidade que é aquelas pessoas que o fazem sem empilhador, portanto que o fazem de forma manual, que é empurram a palete com o staker, portanto tens aqui um conjunto de situações que onde tens pessoas a fazer 30 a 40 km por dia nas 8 horas de trabalho, e é altamente esgotante para essas pessoas a transportar, se for preciso, 20, 30, 100 quilos, percebes? Constantemente chegam ao final do dia, pá, desgastadas, problema, acidentes de trabalho a toda a hora, mesmo que não sejam comunicados, o nível de absentismo brutal, não há pessoas para não deixarem de trabalhos quando já sabem o que é que vão fazer e, portanto, temos estas duas realidades e, portanto, os nossos equipamentos vêm resolver isso. Portanto, temos os robôs que conseguem seguir essa pessoa durante um processo de picking, por exemplo, e isso num processo, por exemplo, ligado ao e-commerce, onde as pessoas fazem as nossas compras dentro de um armazém ou dentro de uma loja, não fazem só as nossas compras, fazem de mais 6 ou 7 pessoas, se for preciso, e transportam aquilo constantemente, okay? Ainda têm que estar preocupadas em tirar o produto certo, em pesar, etc, etc, não é? E, portanto, se nós tivermos equipamento que siga essas pessoas, enquanto eles fazem esse processo, mas que elas não tenham que se preocupar em empurrar absolutamente nada ou puxar absolutamente nada, já lhes está a dar uma vantagem. Quando ainda falamos que o robô é que vai até a pessoa, e quando a pessoa termina o picking, a pessoa só fica no corredor e não tem que fazer 200 ou 300 metros para deixar o carrinho numa zona de despacho, digamos assim, estás a dar-lhe qualidade de trabalho, estás a dar conforto e utilizas a pessoa para aquilo que ela efetivamente é necessário, que é na escolha do produto, em verificar se está tudo ok, se não está ok, ou da matéria-prima, isto é transversal. Isto é um género de problemas que nós resolvemos com a nossa tecnologia de robótica móvel. Certo. Ou seja, acabas por oferecer, no fundo, maior eficiência, maior produtividade às empresas, não é? Por via, neste caso, dentro daquilo que são os seus armazéns, não é? Dentro daquilo que é a logística interna das empresas. No fundo, Para a além principal disso, mais-valia, ou uma das mais-valias essa é é uma essa, das não é? mais-valias, para além de que com equipamentos como o nosso não precisam ter empilhadores, não precisam de que a pessoa perca tempo com isso e, portanto, o salário que tipicamente pagam para fazer essa tarefa deixa de fazer sentido, não é? E não estou com isto a dizer porque há sempre essa questão de que De- a robótica retira empregos. Epá, de todo, isso é, Se retira de um é, lado, cria é no uma outro, falácia. no fundo. Cria exatamente no outro, porque essas pessoas tipicamente não gostam de fazer este trabalho e não o querem fazer e não há pessoas para o fazer, não é? E, portanto, isso acontece porque é um trabalho repetitivo e muito duro fisicamente. E, portanto, não vale a pena continuar a insistir nesse ponto de que retira trabalhos, porque essa pessoa é mais válida noutras zonas a fazer efetivamente trabalho produtivo. Certo, certo. Sim, efetivamente está comprovado que isso acontece. E que Mas no a nossa fundo, comunicação social ainda continua a insistir no mesmo. certo, certo, certo. Mas no fundo o que nós vemos é que as empresas depois acabam por ser mais eficientes, acabam por ser mais competitivas, porque isto se calhar extrapolando já numa lógica mais nacional, mas a verdade é que em minha opinião, um dos principais problemas do nosso país é a produtividade que temos, não é? Por isso é que os salários são mais baixos que noutros países, não é? E, portanto, tudo aquilo que seja uma solução para aumentar a produtividade das empresas, torna-as mais competitivas, tanto numa lógica nacional como numa lógica internacional, não é? Até porque nós temos obrigatoriamente que seguir a lógica internacional, temos que ser uma economia exportadora, portanto, nós para sermos exportador, hoje em dia não existe a desvalorização da moeda, não é? Portanto, temos uma moeda como vários outros países europeus têm, portanto, não temos esse mecanismo artificial, entre aspas, que tínhamos há 30 anos atrás, portanto, tem que Sim. ser obrigatoriamente pela competitividade. E, portanto, tudo aquilo que traga competitividade às empresas portuguesas, e não só, não é? Obviamente o vosso mercado é mais do que Portugal, mas acaba por ser uma solução que, no final, no todo, saímos todos a ganhar. Agora, claro, pode retirar aquele posto de trabalho no imediato naquela função, mas criar depois noutra função na mesma empresa, né? Nós vemos isso em muitos casos. Para além da Follow, tu tens também uma posição numa organização de jovens empreendedores da União Europeia, não é? Conta-me um pouquinho melhor sobre isso, ou seja, basicamente tu apoias outros empreendedores, aconselhas outros empreendedores europeus, imagino,
nesta área, em várias áreas. Conta-me um pouquinho melhor desta tua experiência mais pessoal, já fugindo aqui mais à questão da Follow. Sim. Olha, do ponto de vista mais pessoal, obviamente faço parte da Geon e, portanto, tentarmos aqui. Há aqui um duplo patamar, de certa forma, ou triplo, se quisermos até, função que tem a ver muito com dar informação à sociedade para, neste caso, até mais ligada à parte da robótica, também, que o que é isto da revolução robótica, Indústria 4.0, tentar desmistificar aqui alguns preconceitos que às vezes estão diretamente ligados. Depois há aqui a componente, obviamente, de ajudar outros empreendedores, tentar mostrar-lhes o que foi o meu caminho e tentar auxiliá-los de certa forma com o meu conhecimento e com a minha forma de estar também. Depois passas também por desenhar e definir algumas políticas, quer em Portugal, quer em termos europeus, para ajudar o ecossistema e, portanto, sugerir coisas que eu acho que deviam estar implementadas para ajudar a que os empreendedores tenham sucesso, de certa forma, e, portanto, há aqui muitos papéis que depois se assumem e que tento, na parte pessoal, contribuir também para que a nossa sociedade e o nosso ecossistema seja melhor. Certo. Em variedíssimas áreas, que vão desde a agricultura, às vezes, até à tecnologia. Sim. Para aqueles que nos ouvem e para aqueles que nos veem e que estão a trilhar este caminho, ou que estão a pensar, ou que não estando equacionam, ou ainda não têm coragem de o fazer, quais são os conselhos, e esta é aquela pergunta clichê, mas tem que a fazer, quais são os conselhos que tu dás a essas pessoas, qual é a maior motivação que as pessoas podem ter, porque imagino, e da tua experiência, são praticamente 10 anos, não é, deste projeto da Follow, nem todos os momentos foram fáceis, seguramente. Aliás, se tivesse que apostar, apostaria que foram mais os difíceis do que os fáceis, não é? Portanto, já é bastante experiência neste caminho. Que conselhos é que tu dás a estas pessoas? Olha, essa é sempre a pergunta que eu geralmente não tenho uma resposta, porque acho que, repara, cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo e cada percurso é um percurso, e todos eles podem estar corretos, ok? E, portanto, todas as abordagens podem estar corretas, e, portanto, é sempre muito difícil de responder. Eu podia-te responder o mesmo que toda a gente que acaba por responder, que é o pragmatismo, conhecer muito bem o mercado e o produto que está a desenvolver, conseguir ter foco, mas acima de tudo ter a chamada resiliência, não é? E portanto é sempre essa, no final do dia, é sempre a palavra que é, tens que ser resiliente, tens que ser resiliente. Eu, epá, eu costumo sempre responder que efetivamente aquilo que as pessoas mais têm que pensar é o impacto que o criar uma empresa, o fazer o levantamento de rondas, o criar equipas, gerir pessoas, o trabalho mais difícil do mundo é gerir pessoas. Para mim, não há volta a dar. Tu contratar pessoas, gerir pessoas, ter recursos humanos é aquilo que mais te tira provavelmente o sossego no teu dia a dia. É inacreditável, é o que mais me afeta, confesso. Okay? Isto porque não gosto de ver pessoas a sair, isto porque as personalidades às vezes são muito diferentes das nossas e é sempre muito difícil aqui conciliar interesses, porque isto, para todos os efeitos, no final do dia tem que haver o interesse da empresa e da pessoa em si, porque quando eles estão desfasados, acabou. Não há nada a fazer, por muito que as pessoas se deem bem no final do dia. E, portanto, eu diria que esse é o trabalho mais difícil. E as pessoas têm que estar preparadas quando criam uma empresa, porque uma empresa não se cria, pode-se criar só como uma pessoa, mas não vai crescer só como uma pessoa. E, portanto, têm que estar mentalizadas para isso, para terem esse género de trabalhos. E depois perceber o impacto que isso pode ter nas suas vidas, porque há muitas coisas que não se fala no ecossistema e não se mostra efetivamente o falhanço e porque é que falhou e qual é o tipo de vida tipicamente que um jovem empreendedor convencional tem em Portugal e no mundo, mas acima de tudo em Portugal, se quisermos a nossa realidade. Porque aquilo que as pessoas veem acaba por ser muito aquilo que o empreendedor partilha numa notícia, ou partilha num Instagram, ou num Facebook, numa rede social, e é só tipicamente a coisa boa e a cerveja que bebeu no centro de Bruxelas, ou quer que seja. Mas geralmente não se fala que para esse empreendedor estar a beber essa cerveja no centro de Bruxelas, se calhar às
11 da noite, que o seu dia começou às 5 ou 6 da manhã, ok? E aquele foi o único pedaço de tempo livre que ele teve para beber aquela cerveja. Isso as pessoas não falam. Certo. E as pessoas, quando às vezes começam as suas atividades, é muito por aquela questão da fama de que eu sou o CEO, sou o fundador da startup, não sei, A, B ou C, ou quer que seja, ok? É muito aquele glamour associado e que às vezes promove de forma até desmedida e que eu não me revejo de todo. Mas no final do dia é o trabalho que isso implica. E é muito, muito solitário, este género de trabalho, e é muito desgastante do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico. Certo. Portanto, eu diria que quem não tem esse arcabouço físico e mental, acima de tudo, nem vale a pena começar. Certo. Nem vale a Porque, pena. E às vezes as pessoas temos sempre aquela questão do, epá, que todas as pessoas têm que ser empreendedoras, têm que ser criadoras de empresas. Epá, não tem. Nós precisamos de todo o tipo de perfil de pessoas e o empreendedor pode ser uma pessoa que trabalha para outro e deve-o ser, percebes? Não temos certo. todos nós, É ter iniciativa, uh, no fundo, não é? claro, uma pessoa sem demérito absolutamente nenhum, mas uma ajudante de cozinha, uma secretária, um varredor, pode ser tão empreendedor como aquela pessoa que cria uma empresa. Obviamente o nível de risco é diferente, mas pode-o ser e nem todos temos que ser fundadores, CEOs, ou quer que seja. Certo. Percebes? E há muito essa questão de que toda a gente quer ser porque é bonito, mas depois quando entram lá e percebem a verdadeira realidade, Certo. rapidamente mudam de mentalidade. Obviamente, uma coisa que eu digo sempre é, se tens essa potência e o queres fazer, há uma componente que tem a ver com o processo em si, portanto, a burocracia associada e os custos associados a ter uma empresa, ok? Que se tens essa potência, então vai, força e passa por isso. Há sempre mil e uma formas de conseguires ter sucesso, não diria contornando, mas resolvendo esses problemas, não é? Agora, pá, e a única coisa que eu digo é nunca façam empréstimos pessoais para fazer este género de aventuras, porque isso é a pior emenda que o soneto. Certo. Agora, de Condiciona. resto, avancem, né? Mas Exato. acho que tem que se questionar muito, acima de tudo, se é esse Sim. o caminho que querem fazer. Sim. No fundo, que não seja pelo título, não é? Que seja Não pela seja pelo startup. título, Exato. efetivamente. Porque, no fundo, o título de CEO de alguém que cria algo novo, não é? De uma startup, de um projeto, o que quer que seja, traduzido em miúdos, acaba por ser, quer dizer, é o faz tudo, não é? O CEO de uma startup, Literalmente. não é? Uma coisa é o CEO de uma grande empresa, de uma empresa cotada em bolsa, ou o que seja, outra coisa é o CEO de uma startup que, no fundo, é a pessoa que faz tudo. E que às vezes as competências estão mais focadas em determinadas componentes, mas que no início, quando a equipa é pequena, quer dizer, tem que fazer um pouco de tudo, não é? E qualquer negócio hoje em dia tem várias vertentes, não é? Não só a que falavas da questão da gestão das pessoas, o marketing, a componente técnica, não é? A componente comercial, quer dizer, é impossível criar um projeto sem que se esteja a pensar em tudo isto. Obviamente que geralmente eles nascem quando a pessoa está a pensar concretamente desenvolver algo do ponto de vista técnico que venha a resolver um problema, não é? Regra geral, mas depois há todas as áreas à volta que sem isso, quer dizer, não nos adianta ter o melhor produto do mundo dentro de portas se depois ninguém o conhece, não é? De alguma Sim. forma, e, portanto, depois há uma série de outros desafios. Concordo plenamente também com essa visão. Bem, Luís, agradeço-te imenso o teu tempo, teres partilhado connosco o percurso da Follow, a tua visão sobre os vários temas que falamos, e desejo-te tudo bom, os maiores sucessos e se não for antes, falamos daqui a 5 anos, não é? Quando fazem os tais 15 anos que falavas há pouco, em que de facto a empresa vai dar aquele salto estratosférico que poderá passar para outros patamares e seguramente aí já não, aí já noutra, já com outras ambições, quer dizer, a ambição está lá, imagino eu que a ambição Com esteja outras ambições. Sim. exatamente, mas com outras ambições. Também em 5 anos muita coisa muda, e portanto ainda mais numa área como a vossa tecnológica. Bem, Luís, mais uma vez obrigado. Obrigado, eu, João. Obrigado. Vá, continuação. Obrigado. Boa tarde. Deus, boa tarde.